Felizes os que vêm ao banquete do Senhor. Em sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração. Salve Maria Santíssima. Vou falar aqui um pouco, baseado em São João da Cruz, Noite Escura, sobre o hábito da soberba, o pecado capital da soberba, e na questão espiritual, né? A soberba que alguns santos diferenciam do orgulho e outros usam como sinônimo, certo? Nesta prosperidade sentem estes principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos, que embora as coisas santas de si humilhem, devido à imperfeição deles, muitas vezes lhe nasce certo ramo de soberba, uma soberba oculta, de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Nasce-lhes também certa vontade vã, e às vezes muito vã, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas, e ainda, às vezes, de ensiná-los mais do que de aprendê-los. Condenam em seu coração a outros, quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam, e chegam até a dizê-lo claramente. Tornam-se semelhante ao fariseu, que, louvando a Deus, se gabava das obras que fazia, enquanto desprezava o publicano. A este mesmo os principiantes, frequentemente o demônio aumenta o fervor e desejo de fazer estas e outras obras, para que juntamente lhes vá crescendo a soberba e presunção. Sabe muito bem o inimigo que todas estas obras e virtudes, assim praticadas, não somente de nada valem, mas se tornam prejudiciais a eles. E a tanto mal costumam chegar alguns, que a ninguém quereriam parecer-se bom, senão eles mesmos. Assim, com obras e palavras, aproveitam toda a ocasião de condenar e de difamar o próximo, em vez de considerarem a trave que tem nos seus olhos. Ficam a observar o argueiro nos olhos do seu irmão, coam o mosquito alheio e engolem o seu próprio camelo. Às vezes também, quando seus mestres espirituais, confessores e prelados, não lhes aprovam o espírito e o modo de proceder, estes principiantes, desejosos de ver suas coisas estimadas e louvadas, julgam não ser compreendidos, ou que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescendem com ele como eles querem. Consequentemente, logo desejam e procuram tratar com outros que lhes quadrem o gosto, pois ordinariamente desejam tratar de seu espírito com quem imaginam que há de louvá-lo e estimá-los. Fogem como da morte aqueles que os desfazem, a fim de os pôr em caminho seguro. Chegam até a tomar ojeriza deles. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Têm por vezes muita vontade de serem notados pelos outros. Quanto ao seu espírito e devoção, para isto dão mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias, e até alguns arrobamentos. Poderíamos falar os arrobos, né, os êxtases nesse sentido. Em público, mais do que em segredo, nos quais o ajuda o demônio. Tem complacência e muitas vezes desejo de que se veja aquilo. Muitos querem ter precedência e privação com os confessores, donde lhes nascem mil invejas e inquietações. Têm vergonha de dizer seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta. E na acusação de suas culpas, vão colorindo e disfarçando de modo a dar-lhes aparência de menos graves. E isto,
Na verdade, mais é excusar do que acusar. Às vezes, buscam outro confessor para a ele dizerem as culpas mais graves, a fim de que o primeiro não pense que eles têm defeitos, mas somente virtudes. Para tal, insistem em dizer só o bem que há neles, e com termos encarecidos, no desejo de que tudo pareça melhor. No entanto, fora muito mais humilde, como diremos, não encarecer, e ter antes vontade de que nem o confessor, nem pessoa alguma os tivesse em boa conta. Vai falando no caso assim, das pessoas que querem ser estimadas, né? Como santos, pelo próprio confessor, pelas pessoas que escutam a sua pregação. E aqui, irmãos, é só abrindo um pequeno parênteses. É claro que a gente pode elogiar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador, um servo da palavra, um servo do Senhor. Pode, mas nunca com exageros, porque assim, nós somos meros instrumentos de Deus. Por mais que alguém tenha o dom de milagre, o dom de cura, o dom de revelação, o dom da pregação, nada disso deve colocar a pessoa em evidência. Deve ser Jesus aquele que é a grande evidência. Santa Teresinha falava o seguinte: a mim cabe o trabalho e a Deus o sucesso. Teve um tempo aqui em minha caminhada que, por conta do orgulho, eu quase paro de pregar, mas uma vez lendo São Bernardo e Santo Afonso, eles falavam o seguinte: eu não comecei com orgulho, nem pelo orgulho, e não vou parar por conta dele. Ou seja, eles não começaram por conta do orgulho, mas por amor a Deus. Mas ao longo do caminho o demônio foram os tentando pelo orgulho. Mas eles não pararam porque sabiam que aquele orgulho seria vencido com oração, com o rosário, com a vida sacrificada. Uma vez São Bernardo de Claraval sendo elogiado, e o demônio começou a tentar fazer com que ele ficasse soberbo, e ele começou a elogiar a pregação dele. E São Bernardo de Claraval falou o seguinte: da próxima vez eu pregarei melhor ainda, porque é para a glória de Deus. Irmãos, que compreensão, né, de um grande santo como esse. Que o Senhor nos dê essa compreensão, fazer sempre o melhor para Deus. Para Deus. É um combate. Em nós existe sempre esse misto. Às vezes nós cantamos para a glória de Deus, mas lá está misturado o desejo de aparecer. Às vezes pregamos o melhor possível para a glória de Deus, mas há lá no fundo o desejo dos elogios. É o homem velho e o homem novo que estão a combate. Quem vencerá? Aquele que é mais alimentado. Então alimentemos o homem novo, com um organismo espiritual. Então que Deus nos abençoe, e nos guarde e nos livre da maldita soberba. Amém. Tem muito mais coisa de São João da Cruz. Se der tempo, eu vou estar meditando com vocês hoje à noite ou amanhã pela manhã, tá bom? Shalom do Pai.